Oi, Dada TV, Dada TV, mais uma vez, de novo, de novo, de novo. E aí? Comunicar-te dessa vez com Valdec Almeida, Valdec Almeida, Valdec Almeida de Jesus, lotado. Salve, salve, todos e todas. Acho que essa luz está estourando um pouquinho aí. Vamos ver aqui como é que vai ficar. Valdec Almeida já está entre nós. Josipe, nossa, VSTGMC, é a sigla. É desse jeito. Tamo junto. Vamos mandar logo brasa, né? Já tem um tempinho aí que a gente passou. Então vamos ver aqui, Valdec Almeida já tá na área. Falando um pouquinho, mas Valdec Almeida mesmo que vai me dizer. E aí, Valdec Almeida. Diga aí. De Jesus. Amém. Graças a Deus. Axé. Tá estourando muito essa luz aqui? Você tá um Tá pouco me na, vendo de boa, né? você tá um pouco na sombra aí. Não, tem que virar mais. Fazer o contrário aqui. Na verdade, é pra ser o contrário, é pra luz estar lá e eu tá cá. Vamos ver. Aí melhorou. Pronto. Milica Santa, Libna Haas entrou aí. Tamo junto. Esse Salve, cara que chama Milica. Valdec Almeida. Salve, Milica. Valdec Almeida Jesus, que é um desafio, né? Entrevistar, trocar essa ideia com o Valdec Almeida, que é um monstro. Eu tô aqui com medo de você. A Celi Araújo, boa noite a todos e todas. Estamos aqui. Vamos começar logo, sem muita historinha não. Quero ouvir poesia, quero ouvir versos, quero ouvir vocês se derramando. Provavelmente será o último comunicar-se, eu estou ainda pensando se será ou não. Mas, se não for o último, é o penúltimo. É um prazer estar com o Valdec Almeida aqui. A gente vai fazer esse bate-papo gostoso sobre literatura, processos editoriais, vivências e etc e tal. Valdec Almeida, Largo Doce. Salve, Vera Lopes. Salve, a Celi Araújo. O primeiro poema. Herança de meu pai. Ele esteve pouco presente em minha vida. Aos 6 anos de idade, lembro ele chegando com doces nos bolsos para mim e minha irmã. Quando eu tinha 7, escapei de uma surra depois de ter caído no terreiro. Depois, ele foi morar em São Paulo para cuidar da saúde. Aos meus 12 anos de idade, ele chegou sem meu presente, que minha mãe me prometeu sem que ele soubesse. Nos meus 16, ele resolveu morrer. Me deixou com uma mãe paralítica e 7 irmãos menores. A herança que deixou foi saudade, desejo de ter convivido mais com ele e a incerteza se poderia se tornar um bom pai. Eu escrevi um livro em 2005 contando a história da minha família e intitulado Memorial do Inferno, a saga da família Almeida no Jardim do Éden. Porque recentemente eu me dei conta de que eu tenho raízes no Recôncavo. Sim. Minha mãe de Amargosa e meu pai de Santo Antônio de Jesus. Ambos se conheceram em Jequié e a gente não teve aquela família tradicional, entre aspas, né? Avó, tio,
primo, nada disso. Porque a gente não tinha a gente não sabia dessa realidade, né? A gente começou já com meu pai e com minha mãe. Então eu coloquei lá como se fosse um jardim do Éden, iniciando uma nova família. E quando eu estava com o livro já finalizando para mandar para a gráfica, eu percebi, dando umas últimas lidas, que eu não citava meu pai no livro. Um livro com quase 200 páginas e não tinha uma palavra sequer sobre ele. E aí foi que eu comecei a me conscientizar dessa... Eu não digo ausência, porque ele era já velho, já acabado de trabalhar na roça, ele teve acidentes com madeira caindo em cima dele, e foi morar em São Paulo para se cuidar, né? Os irmãos da primeira família dele levou ele para lá. Mas isso tudo inconscientemente, na cabeça de um menino, de um adolescente, ficou não como uma mágoa, mas como uma inexistência, na verdade, né? Não teve uma presença assim Sim. forte dentro de casa. E depois que ele voltou de São Paulo, aí veio doente, né? E continuou doente. E aí foram mais 4 filhos que ele fez na minha mãe. E passou a ser cuidado por a gente como se fosse uma criança, né? Então isso refletiu na escrita do meu livro, mas eu não tinha colocado nada sobre ele. E só agora, eu digo agora em 2020, com a pandemia, participando de eventos fora do Brasil, e com poetas, escritores, com outras linhas de pensamento, outros pontos de vista, e que está muito distante do meu, porque é outro país, é outra história, são outras geografias. Eu comecei a observar o que eles escreviam, né? O que eles colocavam nos textos deles, e não para fazer igual, nem fazer diferente, mas automaticamente o olhar de um leitor, ele se debruça sobre essas diferenças das escritas, e principalmente porque eu não sou de língua espanhola. E aí, nessa tentativa de compreender, de me pousar, na verdade, né, naquele ambiente, já vai fazer 1 ano que a gente está nesses encontros lá na Colômbia, eu comecei a descobrir que eu nunca falei de mim, que eu nunca falei da minha infância, que eu nunca falei das minhas dores, dos meus sonhos, das minhas alegrias, das frustrações. Era sempre falando de uma outra coisa, de alguém, de uma situação social, de um problema político, de um problema indígena, que também diz de mim. Mas a realidade da minha casa, as minhas decepções, coisas que eu nem sabia que faziam falta, porque a gente acaba... Eu tomei essa consciência nesse evento, né? A gente está há 1 ano fazendo encontros semanais. Eu tomei consciência de que a gente fala muito. A gente, que eu digo nós todos, seja pintor, seja um ator, seja um escultor, seja um grafiteiro, uma pessoa de artes visuais, de dança, a gente expressa muito. E a carência que nós temos é de ser visto, de ser ouvido, de ser lido, de ser percebido. E nessa luta de falar e ser compreendido, a gente acaba não falando da gente, né? A gente fala de tudo que está dito, do discurso que está aí, né? Do fluxo de pensamentos universal, estadual, nacional, até municipal, mas a gente não fala muito da nossa casa, de dentro da nossa cabeça. Claro que em qualquer texto que você faça, em qualquer expressão artística que você coloque ali, você está ali nas entrelinhas, né? A sua subjetividade está ali completamente mergulhada. Mas o que eu quero dizer é falar de si, conscientemente, né? Com intencionalidade. Eu nunca tinha dito sobre meu pai, eu nunca tinha dito sobre a fome, né? Porque a gente não percebia que isso fosse matéria. Eu nunca percebi que isso fosse matéria para uma arte, por exemplo. Eu sempre invejei a maneira das pessoas colocarem a poesia muito metafórica, simbólica, com figuras de linguagem.
E eu nunca fiz poemas com figura de linguagem, nunca fiz poema com metáfora. Era sempre assim, o feijão, a água, a panela, a comida, o carro, sempre muito pragmático. Só que essa subjetividade, ela precisa vir de uma forma também consciente e valorizada, né? Valorizada, porque a gente vive no mundo, a gente influencia o mundo, é influenciado por ele, e a gente precisa, em algum momento, se perceber nesse processo. Exato. Pronto, aí você agora fez uma síntese muito boa, porque na verdade a primeira questão que eu ia trazer, salve aí, Carlinha tá aí, Carlotilda, Maísa Santos, minha parceira de Sergipe, e a galera que entrou aí, boa noite a todos e todas. Que você tem mais de 20 publicações autorais, né? Eu acho que está defasado ainda, porque não sei se você se lembra, mas você me deu o currículo do escritor. Isso já tem uns 2, 3 anos, essa parada aqui. Mas, dentre esses mais de 20 livros seu, né, fora as 130 e, sei lá, coletâneas que você participou, coletânea é uma outra pegada, né? Porque antologia, principalmente, a gente está muito mergulhado ali numa temática, né? Na maioria das vezes, a gente está se convergindo, conversando com a temática, mais de 20 livros solo, e você me confessar com essa cara de pau de que falou pouco de você, que tipo assim, ainda há muito o que dizer de você mesmo, é impressionante, chega a ser impressionante, né? Porque o Memorial do Inferno, para mim, seria esse vômito, né? Esse vômito de si mesmo, da sua história. E a primeira questão era justamente essa, Waldeck por Waldeck. Quem é Waldeck Almeida de Jesus? Pois é, e a gente fala, subjetivamente, a gente fala muito, até quando não fala nada, né? A música, ela é silêncios e sons. Música é sons, espaços, sequência, né? De som e silêncio. Na escrita, nós também temos os nossos silêncios, objetivamente ou não. Às vezes a gente não fala por opção, a gente não fala, às vezes por falha, por não ter consciência de que aquilo é importante ou de que aquilo exista. E, no meu caso, essa tomada de consciência muito recente foi muito instigada pela questão da língua que é diferente. Porque no evento na Colômbia, somente eu, no início, falava português, né? O resto era argentinos, chilenos, mexicanos, espanhóis, venezuelanos. Então, todo mundo ali se entendia nos mínimos, até num suspiro, porque a gente tem trejeitos, né? Nossa língua portuguesa e a nossa língua brasileira, a nossa língua baiana, a nossa língua de Salvador, a soteropolitana, nós temos trejeitos na nossa fala, tonalidades na nossa fala, né? Altos e baixos, né? A gente tem uma sequência de coisas aí que a gente se reconhece. E eles também têm a sequência que eles se reconhecem, né? É um piscar de olho, é um alongar de uma vogal intencionalmente, ou de cortar uma palavra intencionalmente, como a gente faz. E eu ali me sentia, e me sinto muito ainda, como uma criança que está aprendendo a minha língua, né? Vamos supor, o português. E por isso eu comecei a observar muito, como defesa. Porque eu queria saber o que eles estavam falando, né? Claro que você vai sempre haver uma barreira, por mais que você fale com um outro brasileiro do seu bairro, da sua rua, sempre vai ter subjetividades que você não alcança. Mas eu estava num exercício consciente, né? Aqui estamos fazendo um papel, né? Representando um papel nessa live. Se a gente estivesse no barzinho como a gente já esteve, a gente estaria falando de outro jeito, com outras posturas, com outros olhares, enfim, com outros gestos, outras gesticulações, porque a tela está aqui limitando, né? É muito quadradinho aqui, enfim. Mas ali na live com os espanhóis, com chilenos, venezuelanos, colombianos, cubanos, eu ficava tentando catar qualquer coisa, para eu não ficar muito fora. Você quer sempre ser incluído, né? E isso me despertou a começar a observar qual era
a temática da poesia deles, por exemplo, e por que que eles faziam aquela temática. E cada um tem uma trajetória. Um falava muito do povo Mapuche, da Papamanha, Mamapache, uma coisa assim. Outros falavam muito da geografia, outros falavam muito da violência da Colômbia, ou da paz no Chile, ou do frio, não sei aonde. Então, cada um tinha e tem a sua perspectiva. E eu fiquei, caramba, e qual é a minha? Porque eu tenho algumas escritas, né? E não tem uma linha. Não tem uma linha, não tem uma sequência, não tem uma trajetória. São textos que vêm, com várias temáticas. É isso que eu estou dizendo, a gente fala muito. Mas a gente não fala, às vezes a gente não fala nada. E nesse ponto de vista eu tentei encontrar qual era a minha voz ali naquele grupo. E se é que eu tinha uma voz. Né? Eu vou chegar nesse. Mais à frente, com o desenrolar aqui, eu vou chegar nesse processo, porque eu percebi, quando eu conheci você era um outro, né? Que não é esse da agora. Que aí eu acho que nessa busca por si mesmo, nessa busca por identidade, não só literária, mas identidade de ser humano, de humanidade mesmo, você acabou enveredando por outros caminhos, e a gente vai chegar nisso daqui a pouco. Milica diz que Memorial do Inferno Brasileiro é incrível. Obrigado, Vitor Fotografia. Valquíria tá aí. Incrível é Milica Santa. Carlotina também tem. Carla também está dizendo que tem Memórias do Inferno Brasileiro. Esse é o seu livro mais aclamado, né? Pelo jeito. Kátia Silene está aí. Kátia Silene, querida. Kátia Silene, querida, boa noite. Lá do Calabar. Fala um pouquinho aí dessas publicações, porque você tem uma extensa, como é que eu posso dizer, bibliografia, né? Você é muito prolixo, tem uma extensa obra, né? E já, apesar de ser um jovem senhor, você já tem aí uma caminhada muito louca, já ganhou mais de 25 premiações, tem mais de 20 livros autorais publicados, participou de mais de 125 135 antologias. Isso aí parece que a pessoa já tem 100 anos, né? Tem os livros que você editou, né? Livros e revistas, são mais de 30 que você editou. Me conta um pouquinho o começo, porque é muita coisa. Você não precisa falar a sua idade, mas você é um jovem senhor, deve ter 50 e poucos anos, não revele. Mas como é que quando você começou, né? Essa sua jornada literária, que eu creio que deve ter a ver ali com a sua formação também acadêmica, né? Os interesses, o aprofundamento disso tudo. E aí, daí para você não parou mais, é um trem que não para, né? Então me conta um pouquinho desse seu início aí, nesses processos editoriais e publicações, né? Bem, eu comecei a ter a gente acaba tendo alguns começos, né? O meu começo, por exemplo, com leitura foi pelo ouvido, né? Minha mãe analfabeta, e depois eu ensinei ela a escrever e ler. E a gente morou, eu nasci em Jequié, num dos bairros mais pobres que tinha antigamente. E até hoje, o lugar onde eu nasci, eu não sei se a casa está ainda lá, que não era nossa, era casa de aluguel. Ainda continua com esgoto a céu aberto, com lixo na rua, com o porco fuçando no esgoto pela rua fora. Enfim, para você ter uma ideia de onde eu venho. E ali, nós tínhamos como companheira a fome. Meu pai trabalhava, minha mãe era dona de casa, enfim. Mas a fome era a nossa companheira de dias e noites. E minha mãe era uma pessoa que cantava o tempo inteiro dentro de casa. Minha mãe era uma pessoa que chorava o tempo inteiro dentro de casa. Minha mãe era uma pessoa que contava a história dela o tempo todo dentro de casa. E na hora de dormir, que a gente ficava assim num barranco, numa esteirinha no chão, olhando para o céu, ver as estrelas, porque não tinha luz elétrica no bairro antigamente, naquela época, no bairro que a gente morava. Então a gente via tudo, via o sol, via o céu todo estrelado. E minha mãe começava a contar histórias. Depois, já na adolescência, eu fui perceber que ela contava histórias para a gente dormir e não se lembrar da barriga, né? Era para
Era uma história para a gente Estratégia. dormir, estratégia para dormir e esquecer da fome. E essas histórias dela eram histórias encantadas, eram histórias de João e Maria, e algumas clássicas, que eu não sei como foi que ela teve contato, e outras, depois de muitos anos, eu descobri que eram histórias de cordel ou histórias que ela inventava, que ela criava assim, e tanto que algumas que eram inventadas, no dia seguinte, na noite seguinte, a história não era a mesma. E a gente reconhecia e dizia, não, não foi ontem, ontem não foi assim, essa menina não caiu no buraco aí não, foi depois. E ela debatia com a gente. Isso foi criando em mim um gosto. Isso eu olho agora em perspectiva, lógico, em retrospectiva, que foi criando em mim um gosto pela fantasia, né, pelas narrativas, apesar de eu ser uma pessoa que não fala muito e que não se expressa muito. Eu não gosto muito de estar no microfone, por exemplo, numa mesa de debate. Eu não gosto muito de discutir, não gosto de reunião de condomínio, não gosto de reunião nenhuma. Enfim, mas na minha cabeça, no meu mundo interno, essas fantasias foram crescendo, foram crescendo. E quando eu comecei a ler, escrever, eu comecei a querer escrever. Ó, Rita Santana aí, meu Deus, que privilégio estar aqui com essa galera toda. Vera Lopes, Rita Santana. E aí eu fui criando o gosto pela escrita e comecei a escrever meus primeiros poemas. Poemas que eu digo, aquelas rabiscos, né? E publiquei um primeiro poema quando eu tinha 16, 17 anos. Isso meu pai já tinha falecido. E para publicar esse poema, pedi o fogão que nós tínhamos, o fogão que a gente não usava, o fogão que estava embalado. Isso virou notícia na rádio, e aí o prefeito prometeu que ia publicar um livro meu, foi matéria no jornal de Jequié, enfim. Isso foi. Aí a fantasia foi crescendo, né? A fantasia, quando não cabia mais em mim, eu já estava morando aqui em Salvador, já tinha 20 anos da promessa do prefeito de publicar meu livro, e eu já tinha esquecido, né? Já tinha perdido a esperança, na verdade, de que haveria algum dia uma publicação. Eu resolvi bancar por conta própria. E aí eu tinha uns poemas loucos lá, fui juntando um monte, resolvi estrear logo em inglês. Paguei uma pessoa para traduzir o livro em inglês. E é um livro que eu falo pouco, é um livro que eu falo muito pouco dele. Foi publicado, inclusive o escritor Lima Trindade, né, me entrevistou na época, me perguntou e por que eu tinha ido para fazer logo em inglês o primeiro livro. Na verdade, eu estava me escondendo, né? Escondendo atrás de uma língua que eu não conhecia, escondendo, publicar fora do Brasil, enfim. Eu sempre digo que o primeiro livro foi Memorial do Inferno, mas na verdade teve um anterior, que foi esse livro em inglês, de poemas. O Memorial do Inferno, eu já estreiei ele com um outro livro de poemas, que é o Feitiço contra o Feiticeiro, que é o título de um cordel. Isso aí eu volto a lembrar das histórias que minha mãe contava, que eu reconheci depois que eram cordéis. Aí eu lancei 2 livros de uma vez, logo na Academia de Letras, da Bahia. Foi assim, eu achei que eu ia... Que ano foi isso? 2005. Você lembrou? 2005. Eu achei que por conta disso eu já ia voar, né? Que eu já ia aparecer em tudo que era, enfim, não aparecia em lugar nenhum, né? Ninguém comentou, ninguém falou nada. E aí eu comecei com um projeto paralelo, nesse mesmo ano, 2005, um concurso de poesias, que como eu me frustrei lá em Jequié, né? Em 2005, conte 20 anos atrás, de 2005 para trás, aí eu falei, eu não vou esperar mais que o prefeito publique meu livro, eu vou inventar, lancei os meus 2, e claro, com uma edição pequena. O Memorial do Inferno, eu doei a renda toda para as obras sociais de Mandus. Aí eu comecei a fazer esse processo paralelo de um concurso de poemas, que me levou para vários lugares. Primeiro, eu achei que eu ia ser conhecido em Salvador. Ninguém quis entrar na antologia. Eu pensei que eu ia ser conhecido na Bahia. Não apareceu ninguém.
eu tive que pegar poemas de pessoas, amigas minhas, que eu fazia na época a faculdade de turismo. Peguei escondido e publiquei um livro com 8 poetas. Aí no ano seguinte, eu já estava mais, né, inteirado com a internet, acabou vindo 30 e poucos poetas. E no ano seguinte, 80. No ano seguinte, cento e poucos. Eu sei que até a última edição foi em 2019, que foi o livro do Hilton Júnior, que foi, na verdade, um patrocínio do Prêmio Literário, né? Eu já tinha feito isso com outros autores. A última edição foi a do Hilton Júnior, que é o poeta com Pé de Preto. E esse concurso literário, que no início ninguém queria participar, as pessoas fugiam de mim, me levou para o Ministério da Cultura, isso sem financiamento nenhum, só divulgação. Me levou para ser citado num livro que o Ministério lançou com iniciativas culturais do Brasil inteiro, e aí incluindo instituições, organizações não governamentais e pessoas comuns como eu. Me levou para vários países por conta de um concurso ser divulgado, né? E um vai falando para o outro. Aí eu acabei lançando poemas de autores brasileiros que moravam em mais de 20 países e escritores de outros países que não eram brasileiros, que escreviam em português. Foram 13, 14, 15 antologias que acabou me dando uma capilaridade muito grande. Eu tive num evento, por exemplo, no Congresso Brasileiro de Escritores, que a União Brasileira de Escritores realizou em Ribeirão Preto, São Paulo, e auditórios assim imensos que eu cheguei para levantar a mão assim, né, muito timidamente para falar alguma coisa, perguntar alguma coisa. Quando eu disse meu nome, uma pessoa lá no fundo, eu conheço, outra eu te conheço. E isso acabou me dando um ânimo, né, para a repercussão da sua escrita, da minha escrita, me deu ânimo para continuar. Então eu acabei publicando depois mais alguns livros, romance, LGBT, livros de poemas em formato eletrônico, e as antologias, por conta também de eu conhecer outros poetas e outras editoras que faziam antologias, eu acabei, como a minha primeira publicação foi numa antologia, eu acabei entrando já são quase 150. E por incrível que pareça, a primeira antologia que eu participei, eu não tinha mais nenhum exemplar. Foram 10 apenas que eu comprei. E há uns 4 ou 5 anos, uma pessoa trabalhava comigo, pediu emprestado o livro e sumiu. Aí era o último exemplar que eu tinha. Aí eu comecei a pesquisar na internet, encontrei num sebo em São Paulo, comprei pela internet. Aí depois um sarau ali do Porto da Barra, Sarau do Porto, tinha uma livraria, eu sentado esperando eles abrirem, e a vitrine do lado de fora, eu olhei de longe e reconheci a capa, quando eu fui olhar, era o livro que eu tinha participado, aí eu comprei outro exemplar. E em 2013, na Feira do Livro da Imprensa de Genebra, na Suíça, eu conheci pessoalmente Paulo Coelho. E nas conversas eu descobri que quem organizou a antologia foi a mulher dele, a primeira antologia que eu participei, Cristina Oiticica. Ou seja, tem os pontos negativos de antologia e tem os pontos positivos. Então eu recomendo quem quiser e quem puder que participe. Tem muitas. Os Cadernos Negros, por exemplo, são a referência, né? Então, falar de antologia é se juntar todo mundo da escrita preta brasileira desde os anos 80 ali, né? Exato. E tal. Essa linha de antologia. Meu amigo chegou aí. Leleco tá aí, Leleco Grandão, Labelle tá fazendo aniversário hoje. Nete Almeida, Fátima Regina, salve toda a galera. Eu acompanhei um pouco dessa sua empreitada de repetir. Inclusive, fala o nome aí dessa coletânea que você publicava no momento. A primeira que eu participei é Poetas Brasileiros de Hoje, 1984. O concurso de poesia que eu realizei, que realizo ainda na verdade, deu um tempo. No começo era Antologia Poética Baiana. Aí eu ficava... As pessoas, mas é baiana, então eu não vou participar não. Só tem baianos aí, vocês são muito limitados. Aí mudei o nome
passei a prêmio literário Valdec Almeida de Jesus. Aí reclamaram. Puxa, tá personalizando demais, tem um trabalho de marketing pessoal, não sei o quê. Aí eu mudei para prêmio literário Galinha Pulando e continua até hoje. Não sei se vou mudar depois. Porque sempre tem alguém que reclama de alguma coisa, né? Inclusive, você deveria ter me chamado, eu vou fazendo aqui uma escaldação pública, para participar, ainda não fui chamado, não fui convidado ainda. Mas como era uma parada que, tipo assim, a gente se conheceu ali em meados de 2014, 2015, não Fala Escritor, que vai ser uma parada que você vai falar daqui a pouco também, sobre essa parada aí, que ali você já tinha passado bastante dessa fase de estar lançando um prêmio e tal, ou seja, eu cheguei um pouco depois também, a gente se conhecer um pouco depois. Mas eu gostaria que você falasse um pouco agora, se possível, né? Que às vezes a gente vê assim grandes autores e acha que. E às vezes não, às vezes as referências que ele carrega com ele são pessoas que são muito próximas a ele, que a gente nem imagina. E eu gostaria que você falasse um pouco o que é que você traz na sua bagagem, né, enquanto referências literárias, autoras, autores, né? E aí pode ser no universo da arte como em geral. E você fala primeiro das suas referências no âmbito da arte e depois eu vou falar sobre outras referências. Minha primeira referência foi minha mãe, né? Foi ela que despertou em mim, apesar de com um propósito bem ridículo, né? Para a gente dormir com fome, porque não tinha que comer. Mas ela despertou em mim o sonho, despertou em mim a fantasia, despertou em mim a curiosidade pelas histórias. E no início eu comecei a ler muito, eu sou muito, entre aspas, né? Muito entre aspas, certinho. Aí eu comecei a procurar as técnicas de escrita de poemas. E aí encontrei aqueles clássicos, aí o Drummond, algumas escritas de romances, não só de poesia, né? Manuel Bandeira, Euclides da Cunha. Mas aquelas escritas, para mim, eram muito herméticas. Quando eu comecei a ver, eu já tinha horror à gramática, porque quando eu voltei da fazenda, que eu morei na fazenda para não passar fome, já que eu voltei para fazer, na época, a quinta série. Quando cheguei no colégio, eu não sabia separar a sílaba, né? E eu repeti de ano, perdi de ano, tinha problema de doença, não sei o quê. Então, eu ficava muito retraído, porque eu não conseguia avançar. E quando eu cheguei nas regras da escrita, eu fiquei horrorizado, porque eu falei, caramba, como é que eu vou escrever meu texto para caber nesse quadradinho? Eu já era contra as regras da gramática. Aí ia ter que me encaixar nas regras da escrita, da arte. Alguns escritores são temáticos, né? Tem aquela linha de escrita, o estilo próprio dele. Aquilo me parecia muito uma camisa de força, uma coisa muito Sim. hermética. A escritura do soneto, por exemplo, admiro muito, né? Quem consegue escrever dentro das regras todas. Admiro muito, por exemplo, os textos de Alex Simões como soneto, né? Ele faz um contraponto, é um livro chamado Contra Sonetos, na verdade são um livro de sonetos, é um livro de sonetos, mas eu não conseguia me encaixar naquilo. Quando eu encontrei Augusto dos Anjos, por exemplo, com a escrita debochada, quando eu encontrei texto de Bocage, que na época o povo chamava Bocais, né? E na verdade a pronúncia é Bocage mesmo, que é do Rio de Janeiro, que chia muito no S, enfim. Eu acabei me encantando pela escrita mais livre. Na fazenda eu tinha acesso à biblioteca da dona da fazenda e eu me acabava com revista em quadrinhos, que é uma linguagem muito próxima, muito coloquial. Então eu sou muito formado, muito forjado nessa linguagem. E também eu tenho limitações. Eu tenho muitas limitações. Eu não tive uma infância leitora, eu não tive uma juventude, uma adolescência leitora, eu não tive uma idade adulta leitora no sentido de ter acessos, né? Por exemplo, eu tenho 54 anos, mas eu estou vivendo minha adolescência ou minha idade adulta. Eu já estou um senhor.
estou vivendo uma idade anterior. Eu sempre tive um retardamento nessa questão a época que você vive e a sua idade, né? Eu estou sempre algumas décadas atrás. Então, não estou justificando isso para dizer, então eu não tenho como dizer tais e tais referências. Carrano está aí, também na live. Carrano tá aí, rapaz. Eu digo Cuidado isso. que você vai falar que Carrano tá aí, pode desmentir aí. Ele falou aqui que. Ele falou uma parada aqui, deixa eu ver se eu acho aqui. Carrano Da falou. biblioteca. Ah, da biblioteca, aí. Ó, você falar dessa parada aí. Então, as minhas referências foram referências que eu conseguia, e muito filtrada, né? Porque a Biblioteca Pública de Jequié, por exemplo, ela devia ter uma linha editorial ali, devia ter uma linha ideológica ali. Então, não era qualquer livro que estava ali, né? Sempre tem um recorte. E eu buscava muito livro de contos, romances curtos. Eu lia Sabrina, lia tudo que eu achava no lixo, eu pegava. Nós tínhamos um mapa dos lixos da cidade de Jequié, que a gente saía, hoje vamos no lixo tal, hoje vamos no lixo tal. Então nós tínhamos um roteiro a seguir, né? Eu e meus irmãos, para procurar brinquedos, procurar livro. Então, às vezes tinha um livro faltando na última página, às vezes tinha uma revista da Turma da Mônica faltando 5, 6 páginas no final. Então, também teve as interrupções. E eu tive muitas doenças, né? Minha família toda muito doente, muito problema. Minha mãe andava no médico sempre internada. Então, eram muitas interrupções. Então, as minhas referências foram muito livros escolares, né? Era aquela bibliografia obrigatória que nós não podíamos comprar. A gente ia para a biblioteca pegar emprestado e tinha que entregar naquele prazo, não podia, né? Devolver. Às vezes não dava tempo ler o livro todo. Tinha que ter... Então, era muita economia, ou muita falta, né? Então, as minhas referências todas foram essas leituras esparsas. Eu lia muito, mas eram essas leituras esparsas que chegavam em minha mão. Você me fez lembrar a questão que essa coisa de catar garimpar no lixo, né? Garimpar ouro no lixo, me fez lembrar Carolina Maria de Jesus, né? Os seus escritos, seus cadernos, né? Catados do lixo, para que ela construísse um castelo, né? Tão dourado e tão bonito para a nossa literatura preta brasileira. E muito bonito isso, muito interessante. Não sabia ainda dessa sua faceta, eu sabia da história das dificuldades, mas essa questão me deixou um pouco até emocionado agora. Muito legal, mano, muito legal mesmo. E voltando assim, ó, já que a gente está falando das produções literárias ainda, não entramos em coisas mais densas, e talvez nem entre. Qual o seu pior livro? Um livro que você não escreveria, ou que você desmontaria todo e faria de novo? Fala aí um livro que você não gosta muito, da sua própria autoria. Tem livros, tem uns livretos, né, que eu coloco e não divulgo muito. Então, se você entrar lá no meu site, por exemplo, você vai ver todos, mas assim, são todos necessários, né? Tem livros que estão com muitos erros, ainda com muita imaturidade, sem organização, sem separar por um tema, por outro e tal. Mas foram escritas daquele momento ali. Então, eu não tenho um pior e nem um melhor. Se fosse tirar todos, tiraria todos. Se fosse incluir todos, incluiria todos. Mas o Memorial do Inferno, por exemplo, eu fiz 5 ou 6 revisões. E ainda não estou satisfeito com ele. Primeiro que quando eu comecei a escrever o Memorial do Inferno, eu achei que era a minha história de vida. Olha que eu digo que eu não falo nada sobre mim, né? E isso foi depois que minha mãe faleceu. Ela faleceu em 2000, eu comecei a escrever. Eu já tinha a intenção de pegar algumas memórias dela em vida, mas acabou não rolando, de remédios, de chá, de beberagem, de essas coisas. Ela benzia as pessoas, ela fazia reza com folha de peão, não sei o quê, de fedegoso, chá para todo tipo de coisa que você imaginasse, ela sabia.
E eu pensava em fazer o registro dessas histórias, dessas receitas caseiras. E acabou, o tempo passa muito rápido, acabei não fazendo. E aí, no livro Memorial do Inferno, eu achei que era a minha história de vida, o título do livro era esse. Eu tinha feito esse título para o livro. E aí eu fiquei anos com esse livro debaixo do braço, escrevendo capítulos. E ele não tem uma cronologia, ele é todo misturado. Tinha histórias que eu contava, depois recontava e inventava com outra coisa, porque a memória da gente ela não tem uma sequência, né, de datas. Então o livro é muito misturado, de lembranças assim que vinham num fluxo louco de memórias. E eu publiquei assim. Aí depois eu já fiz várias revisões, já cortei capítulos, já aglutinei capítulos ali. E na verdade, as minhas histórias depois não apareceram, porque eu percebi que era um livro sobre a minha mãe, né, que era o esteio da nossa família, que era o alicerce da nossa família, e as minhas histórias que estavam junto, eu tirei tudo. As minhas histórias particulares, meus medos, minhas frustrações, os meus problemas todos, né, que estavam ali muito explícitos, eu tirei e fiz outro livro. Então, eu não sei se eu teria coragem de colocar ele de novo junto. Eu achei que depois o Memorial do Inferno ficou muito melhor sem as minhas histórias ali dentro. Sem as minhas histórias particulares ali dentro. Mas no caso, no processo de revisão, a primeira edição foi completo, né? Não, mas a primeira edição completo confuso, mas não tem as minhas histórias ali. Eu tirei, logo na primeira revisão eu tirei tudo. Eu separei tudo que era muito particular meu e coloquei em outro livro. E que eu publiquei muito tempo depois. Agora, o Memorial do Inferno, ele é... Fala o nome aí pra galera. Tá lá no site. Eu prefiro deixar ainda ele fora. Muita gente já leu, mas às vezes a pessoa lê e não liga a pessoa com o personagem, né? Deixa ele lá no site. Enfim, mas... Você tá com problema com esse negócio de biografia, você tá com uns problemas com esse negócio aí. Mas tem tempo ainda, né? Então, tem mais uns 30 anos, 40 aí pra você. Exato. Deixa eu chegar na idade adulta, quando minha cabeça acompanhar a minha idade, que aí acompanhar meu corpo, aí eu coloco explícito. Mas qual a sua melhor obra? Então, já fazendo o inverso agora, né? Porque não tem um pior livro, todos são necessários, mas qual a obra que você tem mais afeto, que você tem mais... Eu tenho... Me liga, tá me perturbando ali, ó. Fala do Garoto de Programa. Esse Garoto de Programa é um livro que é fruto de um outro livro. Ele não é entre aspas, biologia, né? Seria trilogia. Eu gosto muito de brincar com essas palavras parecidas que não tem nada a ver o sentido. Eu brinco, por exemplo, que um ator sozinho no palco é um monólogo e 2 atores é um biólogo. Esse Garoto de Programa, ele é uma biologia de uma trilogia, que o terceiro ele ainda está pronto, mas não publiquei ainda. O Garoto de Programa é um livro que conta a história de um jovem nascido no distrito de Upabuçu, que pertence ao município de Itiruçu, que é perto de Lajedo do Tabocal, todo lugar que ninguém nunca ouviu falar. Fica no Vale do Jiquiriçá, e ele é filho de uma fazendeira de café e um empregado da fazenda que casou com essa fazendeira. Ele é gay e aí ele sofre torturas na família e sai pelo mundo afora fugindo dessa personalidade que estava nele e não tinha como não ser percebida, e acaba sofrendo e amando, e enfim, tem umas emoções muito profundas nesse livro, que quem lê vai gostar. Esse livro ele é baseado no primeiro, que é o Sim, Sou Gay Daí, Desabafos de Alice no País das Maravilhas, que esse sim é um livro bem estruturado, bem pensado, bem costurado. Foi um livro que eu tive tempo de discutir com um editor,
para me indicar caminhos, para cortar textos, para fazer revisões assim profundas, de fazer referências dentro do texto, fazer intertextualidades, que é um livro que dialoga com a história de Alice, do País das Maravilhas. E que ele me traz essa alegria de ter escrito, porque justamente pela qualidade do produto final, né? Da profundidade que eu consegui colocar no texto. E esse livro ele tem tanto o Garota de Programa como o outro Desabafo de Alice no País das Maravilhas. Eles trazem para mim muitas alegrias de comentários particulares. Tem pessoas, por exemplo, que leram o Garota de Programa, que é muito baseado, uma boa parte dele, na geografia de Salvador. Tem São Paulo, tem Nova York, tem Jequié, tem Lajeado do Tabocal, tem algumas cidades como Rio de Janeiro como referência, né, de cenário, mas tem cenários em Salvador. E pessoas chegaram para mim para me perguntar assim, eu ficar perdido. Assim, me diga onde é aquele outdoor. Aí eu, que outdoor? O outdoor que você fala, aí fala a cena, né? Aí eu sei, é do livro. Aí eu caio na gargalhada, quer dizer, quanto mais convincente a gente consegue ser, quanto mais verossimilhança a gente consegue colocar numa história, mais ela pode, talvez, fazer sucesso, talvez ficar na memória de quem lê. E esses dois livros me deram essa alegria de eu poder fazer esse jogo. Tem, por exemplo, cenas do livro Alice no País das Maravilhas que eu recebi mensagem assim, preocupadíssima, um texto imenso. Puxa, eu conheço você, não sei o que lá, eu admiro muito sua escrita, seu trabalho, eu sei que você é um... Aí dava aqueles elogios todos, mas cuidado, porque você botou lá uma referência de um crime que você cometeu, e aquilo ali pode te prejudicar, a polícia pode te encontrar e não sei o quê. Porque é muito fidedigno, né? É muito convincente o texto. Então, esses dois livros me trazem essa alegria. Não sei se são os dois melhores, mas me trazem esses comentários. Memorial do Inferno não se fala. Tem pessoas que se acabam de chorar, outras que se acabam de rir. São histórias da vida em que as pessoas leem, e no memorial, sim, são realidades que nós vivemos, que minha família viveu, que muita gente também viveu, não naquela intensidade, mas que conseguem se identificar com toda aquela crueldade da fome, de ser expulso de uma casa no meio da chuva, né? E a polícia chegar e botar você para fora, enfim, comer lixo, comer coisa do esgoto, enfim. Foda, foda. É maior onda, mano. Waldeck tem uma história de vida bem peculiar, né? Hoje quem vê-lo assim, é esse teutão, né, da literatura baiana, hoje está tendo a oportunidade que eu não sabia de saber um pouquinho mais dessa figura tão emblemática na literatura baiana, né, nordestina e brasileira, e por que não dizer mundial. Fala um pouquinho agora aí. Melica tá trazendo Fernando Pessoa ali, me dando umas cutucadas aqui. Melica gosta de gastar, tá gastando aí, porque hoje você não tá lotado, não. Hoje você tá daquele jeito suave. E tá ligado que nós é das antigas, né? Daqui a pouco a gente vai falar disso. Rapaz, brincando, já são 9h55. O Instagram agora, ele passa, a live não é mais 1 hora. Passa um pouquinho de 1 hora, passa 10 minutos. Mas a gente vai passar 10 minutos, vamos até as 10h10, no máximo aqui, que já são 5 para as 10. E aí, se ficar alguma lacuna, a gente vai para o meu perfil, só dar o arremate final. Mas vamos tentar aqui avançar questões aqui, para deixar gravado aqui na Dada TV, porque eu acho que é interessante também, né, ter essa referência aqui. Fala um pouquinho aí sobre como é que você cria os seus textos. São vômitos? Ou você é uma coisa mais cabralina, né? Aquela coisa de pegar o ponteiro, a marreta e o ponteiro, e entalhando o texto ali, até criar aquele objeto, ou uma coisa mais do concretismo também, né? De ver a poesia como objeto, que eu sei que não é muito a sua. Mas
como o processo criativo pode ser, né, parecido. Então, uma coisa que nasce do nada, ou uma coisa que você vai trabalhando, engaveta, né? Drummond também tinha essa onda de... Ele escrevia uma coisa, engavetava, depois tirava e escrevia, largava lá um mês, sacou? Então, cada um tem sua magia, né? Sua forma de fazer a arte da palavra fluir. Fala um pouco da sua forma aí. Olha, eu tenho muita coisa engavetada e que talvez não apareça nunca. Porque, por exemplo, eu tive alguns anos arquivos imensos no computador que eu acabei perdendo muita coisa. E depois eu recuperei algumas coisas e eu não sei se tudo está ali ou se falta alguma coisa. A minha escrita, o meu processo de escrita é muito relativo. Às vezes eu consigo fazer um texto de primeira e olho para ele e já acho bom, já jogo lá já publico logo em algum lugar, já mando para uma antologia. E às vezes eu fico com a ideia de fazer o texto, às vezes esqueço, perco o fio da meada e ele some. Às vezes faço anotações de palavras, um pensamento que vem intermitente com algum tema que eu não sei exatamente qual é o final que eu quero, né? Qual é o projeto que eu quero. E dali eu junto aquelas palavras e faço o tempero e concluo. Eu tive, por exemplo, eu não lembro agora o poema, mas eu tive há uns 15, há uns 5, 6 anos atrás, por exemplo, eu estava com uma ideia que eu não sabia qual era exatamente, muito assim, difusa, e fui anotando palavras que eram afins com aquela ideia, né? Mas anotando aleatoriamente, fazendo um arquivo, uma palavra atrás da outra, uma palavra atrás da outra. E no final, quando eu fui ler, era um poema, né? Dava para você botar uma vírgula aqui, botar uma conjunção ali. E o poema se deu exatamente com aquelas palavras, exatamente na sequência que elas tinham vindo. Já tem vezes que eu paro e fico pensando no tema que me comove, e tento escrever, e não sai nada. Às vezes tem assuntos, tem assassinatos, ou tem conquistas, ou tem alegrias, ou coisas geográficas que acontecem, e aquilo me encanta, me dá uma vontade de escrever, e penso numa ideia maravilhosa, entre aspas, para mim, e vou para o papel e não sai nada. Faço lá 2, 3 frases e aquilo ali se perde na memória do tempo. Eu não sei se ela se perde completamente ou se algum dia ela retorna. Eu tenho muito essa da questão dos fluxos. Os fluxos, às vezes, eles não fluem muito. Às vezes eles vêm. Tem vezes que eu passo meses sem escrever nada. Então é muito relativo. Agora, com esses encontros semanais na Colômbia, eu tenho tido um trabalho, né, de pensar sobre um assunto. Ou de ficar pensando, será que vem um assunto para escrever um texto sobre? No início eu estava muito recuperando textos que eu já tinha escrito e fazendo uma tradução louca lá no Google e lendo. Mas depois eu fui começando a chegar nesse ponto da minha voz, que eu falei no início da live, do que é que eu queria dizer, né? O que é que eu tinha conscientemente pensado em escrever. E é justamente o que está vindo agora, são memórias que já estão no livro, por exemplo, Memorial do Inferno, mas que eu não trato com leveza, eu não trato com beleza. Eu jogo lá vomitando. Memória do Inferno é vômito, é bosta, é merda, é mijo, é sofrimento, é pus, é sangue, é queda, o tempo inteiro. Sim. Né? Não tem um momento no livro que eu diga uma coisa bonita, né? Ou de uma forma poética. É só sofrimento, só dores. Eu até tenho críticas lá dentro, eu faço ironias, faço um monte de coisas assim, mas tudo debochando do que eu passei. Eu não pego uma passagem daquela e transformo num texto poético, por exemplo, num texto mais trabalhado. Então a minha escrita é muito assim, de urgência. Minha escrita é muito de para que serve? Né? Eu nunca tenho na minha casa, por exemplo, nunca teria um liquidificador com 15 botões, porque para mim não interessa, eu quero ligar e desligar. Né? Eu tenho muito isso da utilidade das coisas, e isso passa muito. Pragmatismo. Exatamente. Passa muito no meu texto. Quem lê meus textos só vê coisa
a água no copo e bebi, para mim. Comprei uma cerveja e tomei, entendeu? Não tem lá falando de metáforas, de borboletas, de belezas, de flores, de amores, simbologia, de figura de linguagem, não sei o quê. Não que eu não saiba que exista, mas eu acho trabalhoso demais. Eu acho que eu tenho que é muito urgente a minha vida. Né? Lá em casa, por exemplo, era assim, e vai ter café da manhã? Vai ter almoço? Vai ter jantar? Tem um pó de café, tem açúcar, tem um pó de café e o açúcar. Tem o plástico para queimar as varas no meio da sala e acender o fogo. Então era assim, tudo tinha uma utilidade. Então isso acaba vindo muito, muito nos meus textos. E eu acabo fazendo textos assim horrorosos, né? Faço poemas assim frankensteinianos, por exemplo, porque eu não tenho a paciência de pegar a palavra, de ver sinônimos. Às vezes tem muita repetição. Então não é uma anáfora, é uma falta de conhecimento, uma falta de capacidade mesmo de escrever. Não é buscando uma sonoridade, repetição de palavras como um uso da linguagem poética, não, mas é falha mesmo. Então agora, depois de 54 anos de idade, é que eu começo a ter um olhar mais cauteloso, mais carinhoso com a escrita. Mais carinhoso com o que eu vou dizer. Falando nisso, nessas esquizoparanoidices, nessas esquizofrenias poéticas, nessa secura também, né? Da escrita, que é uma coisa bem nossa também, da nossa realidade sertaneja, né? Da nossa realidade de privações também. Mesmo assim, eu percebo que você consegue brincar muito, você tem umas tiradas muito boas, né? Mesmo com essa secura, né? Essa pretensa secura, você consegue fazer a gente rir. Milica estava lembrando de um negócio aí, que eu não sei se está aí na sua mão, que é o poema da porta, né? Que você já está com 54 anos, a gente quer saber se você não vai casar. Se já casou, se não vai casar com essa porra. Então fala aí essa parada, se tiver aí. E no final você fala como é que tá a relação. Eu tentei casar comigo mesmo. Isso faz alguns anos. Tenho 2 perfis no Facebook, e aí eu convidei a mim mesmo para me casar e marquei o dia e a hora. Aí no dia e na hora, o outro foi para a Ilha Itaparica, se perdeu nos túneis lá e não voltou mais. Esse poema da porta é de 2013. Vou me casar com a porta. Abrirei e fecharei quando quiser. E não me incomodo com quem entra e não sai, sai e não entra. Não me importa se ela fala, se tem buraco de fechadura, se tem falo, se fica duro ou dura. Vou me casar com uma porta, e não quero saber de entra e sai. Não quero saber de entradinha, nem de vizinho, nem de vizinha. Vou me casar com uma porta, viva ou morta viva, ela vai ser minha aorta, meu sangue, minha menstruação. Não quero você por perto, me dizendo que sou burro ou esperto. Vou me casar com uma morta. Vou me casar com uma porta. De madeira, vidro, vinho, uma porta de passarinho, uma viga, uma briga, uma bosta. Vou me casar com uma porta. E não quero lei nem regulamento. Não quero ouvir nem falar. Não quero ver nem cagar. Tudo o que eu quero é me casar. E ela, muda, surda, aleijada, lambida, polida, não importa, porque eu vou me casar com a porta. Com a porta! Clássico, esse é clássico. Milica agora aí deve estar tremendo em casa, dando risada e tudo mais. Carrano tá aí, grande escritor, grande figura, né, da nossa literatura. Eu acho que vou fazer só mais uma questão, que já são 10h05, que é justamente essa questão de você conseguir falar sinteticamente em 2 minutos, 1 minuto, 2 minutos. Fala do Fala Escritor. O que foi aquilo? O Fala Escritor foi fundado por Leandro de Assis. Ele é bombeiro militar, trabalhava na livraria Saraiva de Guatemi e percebia muitos eventos literários acontecendo ali. Ele já me conhecia pela internet e acabou me convidando para uma reunião.
E aí Renata Rimé estava passando na livraria no dia e, segundo ela, e viu a gente sentado, se aproximou. Eu sei que foi juntando gente, juntou a 9 pessoas na época, e a gente levou esse projeto até o ano 2017, 18, se eu não me engano. Era uma vez por mês na Saravia do Guatemi ou do Salvador Shopping. Aí depois entrou Carrano, entrou Luiz Menezes, entrou uma galera, assim, bastante gente que participou da organização. Era um encontro de escritores, né? O nome Fala Escritor trazia muito esse apelo da fala, e a gente tinha problemas, às vezes, com o que diziam, né, no microfone, e o tempo que cada um tomava para falar, porque, como era Fala Escritor, não tinha como a gente ficar botando, controlando o tempo ou fazendo nenhum tipo de censura. E isso custou muito para a gente depois, né? E, claro, tudo na vida acaba tendo as consequências. Mas foi um projeto que nos trouxe muita gratidão, muita gratificação, no sentido de conhecer Milica, conhecer você, conhecer uma galera imensa, né? De poetas. Fosse citar aqui, eu ia ficar mais de 2 minutos, com certeza quase 2 horas falando. De artistas plásticos, de pessoas de dança, de circo. Enfim, foram pesquisadores, professores, poetas de primeiro poema, poetas já de academia de letras, pesquisadores de teoria da linguagem, enfim. Nós tivemos, a última foi lá no Porto dos Livros, em 2017, que a Carrano está falando aqui, e tem uma bagagem imensa aí, nós temos amigos e inimigos, porque tudo tem vários lados, por conta desse projeto. E tem livros publicados, né? Foram 2 livros que a gente publicou. O primeiro foi só com a coordenação do projeto, foram os 9 poetas, e depois com convidados que estavam mais próximos da gente. Mas assim, é um capítulo da cena, né? Muito importante, eu considero muito importante. Isso mesmo, muito massa mesmo. Fala Escritor foi um dos primeiros recantos, né? Quando eu comecei a sair para as ruas, para minha jornada de saraus, para conhecer o Milica me levou a conhecer o Fala Escritor. Na verdade, acho que eu já conhecia pela internet, mas nunca tinha ido. Eu fui com ela. E tal, em meados de 2015, né? E tal, foi um espaço muito caro, assim, a minha memória literária, minha memória afetiva também. Deu umas tretinhas no final, né? Como casal que briga e acabou a relação com o espaço lá, mas ficou, né? Tá vivo dentro de nós. Eu vou migrar, eu vou fazer o seguinte, vamos migrar, porque a gente ainda tem que falar de outras coisas, né? Inclusive tinha até essa parada que sumiu, mas temos que falar do Poéticas Periféricas, temos que falar de várias outras questões, várias não, né? É mentira, várias não, que a gente já falou muito. Mas temos que falar de algumas questões que ainda são interessantes nesse momento, né? Valdec Almeida. Então, coloquei aqui, ó quem está aqui conosco ainda, Ti_Ribeiro, que aí é o meu Instagram pessoal. Eu vou derrubar aqui, porque se eu não derrubar, ele mesmo derruba. E vamos para lá. Vamos fazer essa segunda parte, que aí é uma coisa mais rápida, 20 minutos, meia hora, para a gente falar de outros projetos e fazer umas provocações finais na cabeça desse monstro, desse demônio, chamado Valdec Almeida. Carrano aí, ó, Ti_Ribeiro, porque tá privado, é o tempo que eu abro lá o meu perfil e vocês entram. Quem já é amigo já tá ligado. Ti_Ribeiro, lá com Y no segundo I. Em vez do segundo I é Y. Dada TV. Só agradece. Acho que dá para fazer mais um poeminha aí. Faz um poeminha aí pra gente fechar aqui. Vou fazer aqui. Loteamento Água Branca. 54 anos depois, e a Rua da Banca, onde nasci, numa casinha de pau a pique alugada, continua em total abandono. Lixo, lama, esgoto, sem calçamento. A diferença é que o brega de Tete parece que fechou. A inclemência do sol continua a mesma, queimando memórias e expulsando habitantes da cidade.
Jequié parece que definha, sem sangue, com órgãos vitais em decadência, o povo arrastando as últimas esperanças para as portas das igrejas. Uma cidade cemitério, em que os mortos caminham pelas ruas, os defuntos sentam na frente das casas para olhar o movimento. Insistentes, alguns lunáticos se lançam candidatos. Outros espreitam um transeunte distraído para lhe tomar o celular. O povo come pedra, descansa sobre brasas, sonha com uma cova onde se enterrar em vida. As rodovias fantasmas que cortam o município transportam assombrações para manter as aparências. Rios de podridões abastecem os mercados, onde fios de desespero ainda alimentam os desavisados. Os demônios expulsos dos templos retornam toda noite para garantia de público e apoio financeiro, para drenar os últimos cobres e sustentar a utopia. E eu fujo do destino, sem antes perder uma perna e um pouco de lucidez. Puta que pariu, meu Deus. Mande pra mim esse texto, mano. Mande esse texto, é muito foda, muito foda. Lindo, lindo e forte, pungente, necessário. Rapaz. Sem mais, né? Pelo amor de Deus. E quem não sabe escrever. Imagina se isso. Esse é um descarado. Vamos pra lá. Tia Underline Ribeiro. Segunda parte. No meu Bora perfil lá. pessoal. Dada TV, muito obrigado. Rita Santana, todo mundo pra lá. Tia Underline Ribeiro. Obrigado, Fui. Rita. Tamo Santana. junto.